Olá pessoal, meu nome é Márcia de Paula e eu vim mais uma vez falar aqui nesse canal para vocês a respeito das 3 ordens do amor e já me pediram para fazer as 5 ordens da ajuda. Então eu vou terminar primeiro nas 3 ordens do amor e assim que eu terminar essas 3 eu faço outros 5 gravados. Acho que não vai precisar ser 5, mas enfim, a gente vai se organizando, tá bem? Então, como eu disse no outro vídeo, né, sobre a hierarquia, que o Bert Hellinger nos dá, né, essas informações da constelação familiar através dessas 3 ordens, o quanto isso, né, em desordem na nossa vida vai causar muitos emaranhados. Então, na semana passada eu falei sobre a hierarquia, né, na prática. Hoje eu vou falar sobre o pertencimento. Então, uma das coisas que é muito comum, principalmente para as mulheres, é a respeito da exclusão de um aborto. Então, um aborto, ele tem uma dor muito grande para a mulher e principalmente uma frustração, né? Existem várias questões aí que envolvem a relação da gente admitir um aborto na nossa vida. Isso eu tô falando um aborto natural, né, que acontece, mas tem muitas mulheres que fizeram um aborto, né, provocaram um aborto, e isso daí que fica mais difícil ainda, né, não é nem desafiador, é mais difícil de admitir esse aborto e de reconhecer esse aborto. Essa é uma exclusão mesmo, né, consciente até. Então, o Bert Hellinger fala bem assim, que dessa ordem, né, do pertencimento, todos têm direito de pertencer. E aí muitas mulheres me falam, mas era só um feto, né, tava, sei lá, de 2 semanas. Mas a gente entra numa outra consciência. Já tinha alma, não tinha alma, já é um espírito? Esquece isso. Isso também conta, mas principalmente é a união, né? Eu tive essa luz há pouco tempo também, dessa união do Yang com o Yin, né? Do masculino com o feminino, do espermatozoide com o óvulo e Big Bang! Ou seja, a explosão da união, da potencialidade desse masculino com esse feminino. Então, ali se deu a união para uma vida. Por isso que ele fala que o sexo é tão importante entre um casal e na vida de qualquer pessoa. Por quê? Porque o sexo é o movimento de um caminho para se dar a vida. Então, é muito sério isso, né? É uma coisa que as pessoas geralmente não param para refletir e até acabam usando o sexo como uma maneira de envolver, né? Uma maneira de persuadir o outro. Isso tanto para homem quanto para mulher, né? Então, a gente precisa ter um pouco mais de conhecimento dessa questão. Não vou entrar muito em mérito dessa questão sexual, mas sim do que se dá à vida. A vida se dá através dessa união, desse espermatozoide forte, maduro, junto com esse óvulo forte, maduro, preparado para receber esse espermatozoide, né? Olha só a batalha que é para esse espermatozoide conseguir chegar até esse óvulo e romper esse óvulo. Então, todos esses movimentos têm uma conotação muito maior do que apenas dizer que tinha 2 semanas, entendem? A partir do momento que houve a concepção, a concepção ali, aquilo já é vida. Então, não importa quanto tempo você estava, né, carregando um ser no seu ventre. Se houve o aborto, seja provocado ou não, é alguém que tem direito de pertencer. De alguma maneira, aquela alma precisava exatamente de 2 semanas, de 1 mês, 3 meses, enfim. Então, isso entra por um outro olhar, né? De vidas passadas, que não pega religião, não tem nada a ver com religião. Então, a gente precisa ter um movimento de uma nova consciência em relação a isso.
E isso pode acarretar muitas coisas na vida, principalmente da mulher, né? Então, do homem também, mas da mulher principalmente, porque foi o corpo dela, né, que rejeitou ou que de alguma maneira teve essa questão de provocar. Então, nessa exclusão, a gente está excluindo uma vida, a gente está excluindo um destino, a gente está excluindo a energia de Deus. E isso pode refletir com uma falta de saúde, uma falta de prosperidade, uma falta de alegria, uma falta de um vazio que a gente não sabe de onde. E se a gente não tem essa consciência, isso vai passar para o próximo filho, né? Então você tem um filho e esse filho, ele inconscientemente, ele vai sentir o campo e ele vai sentir que está faltando alguém. E muitas vezes ele começa a fazer movimentos de buscar esse alguém. Só que esse alguém está morto. Então ele começa a buscar pela morte, que é o jeito que o inconsciente sente de buscar pelo irmão para trazer ele de volta. E o que é trazer ele de volta? É ele ter um lugar nesse seio familiar e ser reconhecido. Então, eu sei que isso é muito difícil, né? Uma vez eu atendi uma mulher já, 50 e poucos anos, e ela na adolescência mesmo, não sei se ela tinha de 15 para 16 ou 16 para 17 anos, ela tinha um namoradinho e ela ficou grávida. E o pai aconselhou ela a tirar. E a mãe do rapaz também. E ela tirou, e né, ela provocou o aborto. E imagina, 50 e poucos anos, está carregando isso até hoje, né? Eu até sugeri uma constelação, enfim, assunto dela, porque os movimentos do filho dela está ligado muito no movimento dessa morte. Então ela tem muito medo de perder o filho, e o filho faz movimentos de buscar pela morte, né? Como a depressão, como muita bebida, pôr a vida em risco, né? Correr muito, esportes muito radicais. Então ela sofre, né? E só que é o que ela disse, mas naquele momento para mim foi o melhor que eu podia, foi o melhor que meu pai me aconselhou, eu entendo por quê, a mãe dele também, eles queriam nos proteger de água, enfim, aí tem um monte de desculpas. Falei, tudo bem, a única coisa é olhar para isso agora com outro olhar. E, enfim, ela não quis e, enfim, espero que ela tenha achado o caminho de alguma maneira, porque isso traz muito sofrimento. E eu mesma falo de experiência própria, né? Eu já fiz alguns vídeos ou live mesmo falando que eu tive um aborto, né? Quando eu era jovem, tinha 22 anos e nem sabia que aquilo era um aborto, aquilo me assustou. E eu passei anos da vida, né, com problema de pele, ovário policístico, acnes, né? De ter que médico receitar Roacutan, nunca quis tomar, porque eu sentia que tinha alguma coisa que não era isso, né? E hoje, exatamente hoje, né? Estou no meu período menstrual e se fosse antes, meu rosto ia estar todo pipocado de acne e não tem nada, né? Tô aqui, tudo bem que eu passei um pozinho, mas olha, não tem acne nenhuma. E, gente, isso é libertador. Né? Isso é libertador. Levei 35 anos para descobrir isso. Porque doía. Eu não sei explicar, né? Para mim eram duas dores. A primeira da vergonha, porque tinha questão de religião dentro de casa, né? E aquela crença, uma mulher, uma mãe solteira. E depois, por vergonha, né? Eu nem namorava o rapaz. Como que eu ia dizer que estava grávida? Eu não provoquei, né? Ele foi natural, mas mesmo assim é muito ruim, muito ruim. Então, né, hoje tá tudo bem, tá tudo resolvido, é o Dani, né? Daniel, minha estrela maior. Tenho certeza que ele escolheu, né, a mim como um presente e que eu pude fazer algo e dar um lugar a ele, né? Meu marido sabe, eu costumo falar para Manu, que é nossa filha, porque ele faz parte. Quando eu falo dele, né, até me emociona, porque ele faz parte, ele é meu primeiro filho, né? Não foi possível
ter ele aqui hoje, mas ele tem um lugar, né, especial aqui no meu coração, e eu tenho certeza que é onde ele está nesse momento, ele sente essa vibração, e com certeza devia ser um resgate kármico, que ele precisava desse tempinho, né, comigo, e através desse pai. Então, sabe, gente, não dá para explicar, é maravilhoso. E o ano passado, né, infelizmente eu tive outro aborto, e eu sei que também é um menino, a gente deu o nome de Arthur, e um negrinho, que do jeito que eu e meu marido a gente sempre falava, né, de um menino, mas eu também entendo que eu não estava disponível de novo, né, e o quanto isso mexeu comigo de uma outra consciência, né, porque eu já tinha acolhido o Daniel, então acolher o Arthur foi de uma consciência muito diferente, doeu muito, né, porque assim, o que eu ainda não aprendi, que é mais um homem, né, mais um masculino, um arquétipo masculino que o meu corpo não aceita, né, e precisei olhar para isso. Então os filhos se põem também a serviço da mãe, né, e quanto eu aprendi com esse aborto, quanto foi consciência, né, com muita consciência, saber dele, perder ele, né, e olhar para o que tinha em mim, para o meu corpo não aceitar ele. Então foi muita lapidação, só que é só bênção, né? Porque hoje o Arthur também tem um lugar, a minha família sabe, né? O que do Daniel, na época eu não consegui falar, o Arthur sim, as pessoas sabem, né? Então falo pra Manu, tô esperando meu marido chegar pra gente pintar a nossa árvore, né? E dar um lugar para todos eles, fisicamente, né? Porque energeticamente ele já tem um lugar no meu coração. E isso faz toda a diferença, gente, porque isso faz com que a Manu, né, que é minha filha de 3 anos, ela tá em paz, sabe? Ela não faz movimento nenhum. E caso venha mais um, eu tenho certeza que vai vir no destino dele. Não vai ficar espiando pelo destino de outros 2, a qual não tinha lugar. Então isso tudo faz muita diferença. E eu tô falando muito, batendo muito na tecla do aborto, porque muitos homens não sabem, né, que as mulheres tiveram um aborto deles, e isso também influencia a vida deles, influencia a vida dos filhos deles. Foi a Sophie que deu o módulo o ano passado, eu não lembro qual foi, e a gente, um homem já de quase 60 anos, colocou, né, que tinha descoberto que uma namorada que ele amou muito tinha causado um aborto, e como que isso ficava no campo dele, né? Então a Sophie mostrou no campo, e a gente viu que a filha mais velha dele do casamento, né, que ele teve mesmo, da primeira esposa, que veio depois dessa namorada, que provocou o aborto, como a filha buscava por esse irmão. Nossa, eu acho que isso deve ser muito, 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 muito difícil para um pai, né, aceitar sem saber o que está acontecendo. Mas ele também teve responsabilidade nisso. É por isso que nós, mulheres, precisamos respeitar o masculino e vice-versa, né? O masculino nos respeitar na íntegra. Porque nós, mulheres, somos as geradoras de vidas materializadas, né? A gente precisa deles, porque eles dão início para essa vida existir. Mas a gente também precisa aprender a respeitar esse movimento e eles respeitarem o essencial que só vem da mulher, que é gestar a vida de um filho deles. Então são tantas questões que a gente precisa buscar ter um novo olhar, né, a respeito do pertencimento, porque o pertencimento também está na exclusão do masculino ou na exclusão do feminino. Isso vai causar muitos problemas na nossa vida, inclusive em relacionamentos, seja com marido, seja com chefe, seja com cônjuges, parceiros, né, quero dizer. Então isso tudo envolve a lei do pertencimento. Então todos fazem parte. Até aquela pessoa que você não gosta, ela faz parte. Porque se você exclui ela também, ela de alguma maneira está representando alguém do seu sistema familiar que foi excluído exatamente por aquele comportamento. Vamos dizer que existe um assassinato na família na época do bisavô.
o bisavô assassinou alguém, mesmo que seja para defender a família, mas ele assassinou e isso virou um segredo. Então, e ele, sei lá, enterrou essa pessoa lá no terreno, né, do vizinho, e aquilo tá lá, né, essa história tá lá. De repente, seu avô vem com muitos problemas, né, inclusive espirituais, né, de cunho espiritual, de ter obsessão, de ter alguma psicose que tá ligada com o destino daquele com quem foi assassinado. E aí não se resolvem isso, e aí vem o seu pai. E aí seu pai vem com muitos problemas, que a vida dele não vai para frente, que a vida dele, ele não consegue construir nada, ele não consegue materializar nada ou sustentar o que ele ganha, né, o que ele conquista, sempre com uma culpa, sempre achando que deve algo para alguém. Isso tá ligado com pertencimento, porque talvez é aquele lá que foi assassinado que traz esse movimento para o sistema, aonde o seu pai carrega a culpa do bisavô, no caso do avô dele, de não ter assumido essa responsabilidade de ter assassinado alguém, mesmo que tenha sido por legítima defesa. Entendem isso? Como é desafiador? Então, quando a gente coloca no campo da constelação familiar, isso vem à tona. Isso traz, e sabe o que é mais lindo, gente? Isso traz cura. Porque aí a gente inclui aquela vítima, né? Porque não existe vítima nem algoz, mas só uma maneira de falar. Então, inclui o destino daquela pessoa que se colocou a serviço. Porque talvez naquela família, alguém antes também já prejudicou, também foi assassinado, assassinou alguém. Então, essa vítima vem hoje para equilibrar também essa questão do equilíbrio entre dar e receber, que é o próximo vídeo que eu vou fazer semana que vem, para falar dessa ordem. Porque tem isso também, o equilíbrio dos sistemas, né? Se alguém aqui prejudicou, e aqui vai ser prejudicado. Mas, então, uma próxima geração vai ter alguém que prejudicou, vai ser prejudicado, e alguém que foi prejudicado vai prejudicar. Para sempre ir equilibrando isso no sistema. Até a hora que chegar alguém, né, que a gente costuma dizer, né, transformar a maldição em bênção. E cortar, né, esse padrão, cortar essa energia que vem trazendo tantos emaranhados de tantos anos, de tantas décadas, de tantas centenas de anos, né, de uma família, de um clã, que às vezes veio, sei lá do Egito, lá da Itália, né, e vem carregando isso. Não adianta mudar de país, aquilo fica no sistema familiar, né? Esse é o campo, esse é o fenômeno da constelação familiar, né, que a gente chama de campo mórfico genético. Isso traz, é uma memória que existe no clã familiar e por várias gerações. Inclusive a gente abre constelação que sai vidas passadas, então imagina, se a gente já carrega de antepassado, imagina de outras vidas, né? E eu costumo dizer que às vezes esse que você carrega do seu sistema familiar, o antepassado, foi você mesmo naquela vida. Então, sabe, são muitos emaranhados que só quando a gente coloca no campo a gente vai conseguir enxergar aonde é que está, né, a desordem. Está